Bom, hoje aqui dentro do Jornal Tribuna Livre, nós vamos conversar com a Sônia. Ela faz parte também da APAE aqui do município de Borrazópolis, a Sônia Santos Pagani, nossa fonoaudióloga especialista em deficiência intelectual. Nós que estamos iniciando aí a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, durante todos esses dias, a Rádio Colina do Vale FM estará realizando um ciclo de entrevistas nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, como já foi realizado outros anos aqui através da programação. E o tema nacional desse ano é Desafiando os Limites, Diminuindo as Diferenças. E está aqui do meu lado a fonoaudióloga Maria Sônia Santos Pagani, ela que é especialista em deficiência intelectual, e o tema da nossa entrevista de hoje é problemas de aprendizagem da leitura e da escrita. Bom, Sônia, primeiramente, bom dia. Quero agradecer aqui a sua participação através da Rádio Colina do Vale FM. E para falar para a gente a respeito desse assunto, na realidade, o que é aprendizagem, Sônia? Bom dia. Bom dia a todos. Bom, a aprendizagem é uma abstração, memorização e processamento de informações recebidas através das experiências que são construídas, tanto por fatores emocionais, neurológicos e relacionais e também ambientais. Essa abstração, essa aprendizagem, ela necessariamente pressupõe uma mudança no comportamento e no pensamento da pessoa também. Então, todas as vezes que há uma aprendizagem, há uma modificação no comportamento. Agora, para os ouvintes que estão nos acompanhando nesse momento, e o que é esse problema de aprendizagem, Sônia? Então, aprender é um resultado da interação entre as estruturas mentais e o ambiente. E na escola, a aprendizagem é sistematizada e formal, e ela é construída e reconstruída no sujeito através da mediação do professor. Então, quando a gente fala em problemas de aprendizagem, nós estamos falando numa visão global, porque, na verdade, o problema de aprendizagem, que é a quebra no mecanismo normal dessa assimilação, dessa memorização, do processamento de informações ou informações recebidas, E, então, o problema de aprendizagem ele pode ser classificado em dois tipos, que é dificuldade de aprendizagem e distúrbio de aprendizagem. Então, Jones, estatisticamente, os problemas de aprendizagem atingem 1 a cada 10 crianças em idade escolar. Dá para você explicar para a gente também como que é classificado esses problemas de aprendizagem, Sônia? Essa diferença entre distúrbio e dificuldade, tanto o distúrbio quanto a dificuldade do aprendizado da leitura e escrita se caracterizam por um baixo desenvolvimento ou mau funcionamento na aquisição dos símbolos gráficos, substancialmente abaixo do esperado. Isso considerando a idade cronológica e o coeficiente de inteligência da criança, como também a série que essa criança deve estar frequentando. As aquisições grafêmicas, as letras e o desenvolvimento das letras, na aprendizagem dessas letras, elas vão estar sempre abaixo do esperado na criança que apresenta ou dificuldade ou distúrbio de aprendizado. No caso da dificuldade de aprendizagem, o problema não está no aluno, e sim está no ambiente, ou seja, está no entorno do aluno. Então, existe uma diferença muito grande entre dificuldade e distúrbio de aprendizagem. Então, na dificuldade, o problema não está no aluno, e sim está na metodologia que está inadequada, está nos déficits dos processos perceptivos, em fatores emocionais, falta de estimulação, carência nutricional, problemas socioafetivos e doenças também, como anemia, respiração oral, entre outras. Quando eu falo em processos perceptivos, eu estou me referindo à audição e visão, E já no distúrbio de aprendizagem, o problema centra-se no aluno, ou seja, o distúrbio ocorre por fatores como, por exemplo, hiperatividade, que é o TDAH, lesão neurológica, dano cerebral, problemas de comunicação, por exemplo, como deficiências na fala, retardo mental, ou deficiência mental, transtorno global de desenvolvimento, que é o autismo, também fatores genéticos, síndromes, TCE, que é traumatismo crânioencefálico, e AVE, que é acidente vascular encefálico, que no caso comumente conhecido como derrame cerebral.
e doenças e convulsões, né? Encefalopatias. Então, a diferença entre dificuldade de aprendizagem e distúrbios de aprendizagem está em que, na dificuldade de aprendizagem, o problema está ao entorno do aluno, enquanto que no distúrbio de aprendizagem, o problema está centrado no aluno, ou seja, é intrínseco ao aluno, está dentro dele e não fora, como é no caso da dificuldade. E o distúrbio de aprendizagem é uma disfunção do sistema nervoso central, né? Então, normalmente ocorre porque tem um problema dentro da cabeça, nos neurônios da cabeça, né? Então, ocorre por um problema no sistema nervoso central. Seja por um problema nos neurotransmissores, que são os hormônios que correm pelo cérebro, né, que circundam o cérebro, ou por outros problemas, como dano cerebral e assim por diante. Agora, Sônia, todas as crianças que têm dificuldade ou têm distúrbio de aprendizagem escolar têm essa deficiência intelectual? Não necessariamente. Ter um distúrbio ou uma dificuldade escolar não significa ter uma deficiência intelectual, que, aliás, Wellington, as pessoas confundem muito. Quando as pessoas pegam um aluno que tem uma dificuldade de aprendizagem ou um distúrbio mesmo de aprendizagem, eles já relacionam com deficiência intelectual. E isso não é verdade. Na verdade, isso daí é um mito. Então, o que acontece é assim: no distúrbio, pode ter uma deficiência intelectual. Então, no distúrbio, pode ter uma deficiência intelectual ou não. Mas toda pessoa que tem deficiência intelectual necessariamente tem distúrbio de aprendizagem. Então, quem tem deficiência intelectual tem distúrbio de aprendizagem, mas nem sempre as pessoas que têm distúrbio de aprendizagem ou dificuldade de aprendizagem necessariamente têm deficiência intelectual. Porque a pessoa pode estar com distúrbio de aprendizagem por fatores neurológicos, por um traumatismo, por problemas de neurotransmissores do cérebro, enfim, por N razões. E agora, Sônia, o que é cognitivo ou linguagem? Bom, cognitivo são as várias funções, né? Cognição são as várias funções hierárquicas, né? São os conhecimentos que se deve aprender antes de começar a ler e escrever. Então, assim, são habilidades, né? São funções básicas e prévias que antecedem ao letramento. Nelas a gente pode incluir, por exemplo, assim, noção temporal, espacial, a fala, memória, análise, consciência fonológica, entre outras funções, né, hierárquicas que o ser humano deve ter antes de ir para a fase da leitura e da escrita. Agora, Sônia, as deficiências cognitivas estão sempre presentes nos distúrbios e nas dificuldades de aprendizagem da leitura e da escrita? Sim, Wellington, sempre vão estar presentes, seja na dificuldade ou no distúrbio e mesmo na deficiência intelectual, né? Porque no caso do distúrbio, ele pode estar associado a uma deficiência intelectual ou não, né? Mas a dificuldade, que não tem relação com problemas neurológicos ou com deficiência intelectual, mas os dois vão estar diretamente relacionados com as funções cognitivas, sim. A diferença está, por exemplo, no tipo de problema ou na dificuldade cognitiva que pode ser transitória ou não. Por exemplo, na dificuldade de aprendizagem, os problemas cognitivos vão ser transitórios, ou seja, a pessoa vai superar essas dificuldades cognitivas e depois ela vai vir aprender a ler e escrever, certo? Já no distúrbio, pode ser tanto muito grave essa deficiência cognitiva, como pode ser parcialmente grave, né, moderadamente grave. E vai depender, no distúrbio de aprendizagem, as deficiências cognitivas depende do tipo de acometimento do cérebro, da extensão da lesão que tem, da área acometida e do tipo de problema. Um exemplo que a gente pode citar, no caso do distúrbio, é quando o distúrbio de aprendizagem se dá em decorrência de uma deficiência intelectual. Por exemplo, se a deficiência intelectual for moderada, a pessoa vai ter uma superação dos déficits, das defasagens cognitivas. Na deficiência intelectual moderada, a pessoa vai ter muitas limitações em relação à aprendizagem da leitura e escrita.
E nós não podemos dizer que é impossível de uma pessoa que tem deficiência intelectual moderada aprender a ler e escrever, né? Mas a gente sabe, já as funções cognitivas dessa pessoa já estará mais prejudicada. Então, ela vai ter mais problemas e mais dificuldades para aprender. Mas nada impede que ela tenha uma qualidade de vida boa. E já, por exemplo, na deficiência intelectual leve, né, que também dá o distúrbio de aprendizagem, a pessoa tem uma maior superação das defasagens cognitivas e pode até superar quase que totalmente o problema cognitivo, né, e pode aprender a ler e escrever. No entanto, na deficiência mental leve, a pessoa vai ter problemas na hora de interpretar um texto, na hora de produzir um texto na escrita e em aprendizagens mais abstratas. Então, é essa a diferença. Mas a pessoa sempre vai ter uma defasagem cognitiva na deficiência intelectual leve e normalmente na deficiência intelectual ela ocorre porque tem um distúrbio de aprendizagem. Nós não podemos também afirmar que a pessoa vai ter problemas para entender um texto ou para produzir um texto, porque a gente tem visto, né, vários estudos que mostram que as pessoas conseguem superar as suas limitações. Então, mesmo se tratando de deficiência intelectual, a gente tem sempre que acreditar no ser humano e no desenvolvimento do seu potencial. Sônia, tem como você falar para a gente sobre todos os fatores que podem aí causar esses distúrbios ou dificuldades na aprendizagem? Bom, são vários fatores que podem acometer, né, o desenvolvimento normal, a aquisição e o desenvolvimento da leitura e da escrita. Por exemplo, déficits auditivos, visuais e de fala. Doenças neurológicas, né, lesão, o traumatismo crânioencefálico, como eu já falei, as encefalopatias, as síndromes, as doenças psiquiátricas, meningites e todos os tipos de problemas que cometem injúria no cérebro. Injúria é uma agressão encefálica. Sônia, então uma criança com deficiência auditiva, ela tem distúrbio ou dificuldade de aprendizagem? Uma criança com deficiência auditiva ou uma criança com deficiência visual não tem problemas de distúrbio de aprendizagem. Tem uma dificuldade de aprendizagem. Bom, a gente tem que explicar muito bem isso, porque é o seguinte: uma criança que tem um problema auditivo, mas que não está associado a outras deficiências, ou uma criança que tem problema visual que não está associado a outras deficiências, não necessariamente ela vai ter um distúrbio de aprendizagem, e sim ela terá uma dificuldade no aprendizado da leitura e escrita, que pode ser eliminado assim que se acha a metodologia adequada e assim que se elimine esses fatores que estão impedindo de aprender a ler e escrever. Dá para você falar para a gente também quais são os sinais precoces que a criança pode apresentar e que indica que ela poderá vir a ter um problema dessa aprendizagem, Sônia? Eu só vou falar uma coisa aqui, que a criança deve ter todas as integridades preservadas para que ela tenha uma boa aprendizagem. E quais são essas integridades que devem estar preservadas? O sistema nervoso central, que é o quê? É o que está dentro da cabeça, são os neurônios. O sistema nervoso periférico, que são os nervinhos que inervam o corpo todo. As capacidades sensoriais, que é a visão e a audição. Capacidades intelectuais, né? Intelectual se refere à capacidade que o cérebro tem de se readaptar frente a novas situações. E as capacidades motoras e emocionais também são fatores que devem estar preservados para que essa criança tenha uma boa aprendizagem da leitura e da escrita. Os sinais que os pais devem estar atentos para que eles busquem uma avaliação e ver se a criança realmente está apresentando problema são principalmente trocas na fala e problemas na linguagem. Então, Wellington, todo mundo sabe que uma criança normal, ela vai estar falando, vocalizando todos os sons da fala até no máximo 4 anos e meio de idade. E, ao mesmo tempo, vai se desenvolvendo a linguagem. O que é a linguagem? É a parte da significância da fala.
Porque não adianta só uma criança estar falando, articulando corretamente todos os sons da fala. A criança também deve estar em consonância a linguagem com a fala, ou seja, a parte da forma da fala com a parte do significado, né, que é a parte da significância da fala, que daí já entra no campo da linguagem. Quando a gente avalia uma criança, ou quando você perceber que essa criança, mesmo que ela não está apresentando trocas articulatórias, que são os erros na fala, trocas na fala, e ela está com uma linguagem completamente descontextualizada, então você deve procurar uma avaliação. E também se essa criança está apresentando trocas articulatórias, né, na fala, e você também deve procurar, porque até 4 anos e meio, 5 anos, a criança deve estar falando e essa fala deve ter significado. Certo, tá aí, conversamos com a Sônia Santos Pagani, ela que é fonoaudióloga da APAE aqui do município de Borrasópolis, nossa primeira entrevistada dessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, aqui através da Rádio Colina do Vale FM, e fica à disposição para algo mais que você queira destacar sobre o seu trabalho aqui através da Rádio Colina do Vale, Sônia. Então, Wellington, eu quero só agradecer, né, pela oportunidade de nós estarmos aqui conversando sobre as diferenças das dificuldades e dos distúrbios de aprendizagem, que eu acho que é muito importante a gente diferenciar isso para a gente não rotular as crianças, porque às vezes quando se rotula uma criança fica praticamente impossível fazer esse reparo, digamos assim. Uma vez que fica rotulado, é difícil depois tirar esse estigma, né, da criança. Então, a alerta é no sentido de não estarmos rotulando as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem ou problemas de aprendizagem. Por quê? Porque os problemas de aprendizagem, no global, têm 2 significados. Pode indicar tanto dificuldades, que é uma coisa transitória, que não está centrada no sujeito, como também pode indicar um problema, o distúrbio, que é um problema que está sim centrado no sujeito e é um problema relacionado a fatores mais importantes e não transitórios do ser humano.